Olá, meus amigos, muito boa tarde, que vocês possam estar muito bem, seja nos seus lares, no ambiente de trabalho. Hoje, quinta-feira, dia 17 de novembro, sejam todos vocês muito bem-vindas, bem-vindos para mais um dos nossos encontros em que nós, como que de uma mesma família, com tantas afinidades, tantos anseios comuns, nós possamos passar alguns minutos abraçados numa espécie de uma comunhão em torno da proposta de uma prece que possa ser útil a tantos e tantos espalhados pelo mundo, no Brasil, em tantos países, vivendo as expiações e as provas, as adversidades, situações de sofrimento, enfermidades, tristezas, desalento. Que coisa boa que somos amigos, que podemos reservar todos os dias, já há tanto tempo, uns minutos para aquilo que Allan Kardec tratou como a prece coletiva, em que nós somamos a contribuição de cada um e oferecemos a uma espiritualidade linda que tem estado conosco, nos motivando para a tarefa da oração. Que vocês reservem um ambiente bem tranquilo, silencioso, confortável dentro do possível, para que vocês estejam como que nas melhores condições, deixando as preocupações de lado, as dúvidas, as incertezas, eventuais dificuldades íntimas, para estarmos pensando a humanidade que nós pertencemos, vivendo tantos dramas hoje em dia. Que coisa boa que nós, quando nos reunimos, logo pensamos em Jesus, lembrando-nos dele e de tudo aquilo que ele procurou prescrever sobre a oração para os cristãos daquela época, para os apóstolos, para os discípulos, praticamente em todas as ocasiões em que ele se dirigiu a pequenas ou maiores comunidades, como que representadas pelas multidões que ele tantas vezes visitou. Que nós possamos estar em paz, nos sentindo abraçados uns pelos outros e procurando esse exercício que é possível a todas as pessoas, independentemente de suas crenças, porque a oração é como que um apanágio da condição humana de todas as épocas, independentemente de credos, de crenças, de tendências filosóficas e assim por diante. Sejam todos vocês muito bem-vindos, tenham cada um pouco de água para que ela seja fluidificada pelos amigos espirituais que nos acompanham na tarde e noite de hoje, uma vez mais. Que nós possamos dar as boas-vindas a amigos queridos que foram sendo convidados, que foram entrando nos últimos dias para nos alegrarem ainda mais, para colaborarem na doação fluídica, que quanto mais intensa, mas tanto quanto de qualidade, os fluidos vitais das nossas células, tudo isto vai concorrendo para um bem muito grande para os doentes e aflitos de todas as idades
E por que não pensarmos assim no mundo todo? Que nós possamos, já que é novembro, darmos também o nosso abraço para os aniversariantes deste período e que nós, então, tenhamos também os nomes, as listas de nomes de familiares, de amigos, de colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos de um modo geral, para que nós ampliemos os horizontes dos benefícios da oração, da prece coletiva. Que nós nunca esqueçamos os desencarnados, que foram vinculados a nós de uma maneira ou de outra e que estão no mundo dos espíritos, muitas vezes sem que saibamos bem em que condições. E como, em geral, a partida para a vida do além-túmulo nem sempre é algo que significa conforto, saúde, bem-estar e paz. Oremos, porque para eles também a prece intercessória é um verdadeiro bálsamo, é um refrigério para eles, elas, todos, de todas as idades, onde quer que estejam agora, em que esfera de vida, no mundo dos espíritos. Então, meus queridos, que possamos fechar um pouquinho os olhos para que nada do ambiente nos chamem a atenção e nós possamos buscar a nós mesmos quem somos, filhos de Deus, que neste momento deixamos de lado interesses pessoais, buscamos a simplicidade, a humildade e com o devido devotamento possamos pensar: que humanidade é esta? Quem somos quanto à imensa família desta humanidade? 22 bilhões de seres humanos. E nós, então, lembrando-nos de Jesus, de Maria de Nazaré, a Divina Senhora de todo o amor, de José da Galileia, de João Batista, o precursor, chanceler da justiça, o colégio apostólico, espíritos lindos que estão continuamente a serviço de Jesus, da humanidade, concorrendo para que alcancemos o verdadeiro aperfeiçoamento, libertando-nos das agruras e das imperfeições e permitindo que possamos encontrar, mais cedo ou mais tarde, novos patamares da vida de nossas almas, de nossas essências, deixando de lado os vícios antigos que prevaleceram por todo esse tempo, pensando e nos esforçando para alcançarmos as virtudes mais simples, mais importantes e que definitivamente poderão estar fazendo parte das nossas realidades, tornando-nos inevitavelmente
pessoas mais felizes, vivenciando as leis de Deus no dia a dia. Aqui estamos, Senhor querido, como pequenos doadores de fluidos, sob os auspícios e a proteção dos nossos anjos de guarda, tanto quanto na companhia dos guardiões da vida, que conhecem tudo das nossas imediações, dos trânsitos, das circunstâncias, haja vista que os encarnados estão como que neste umbral mediano, onde todos podem ter acesso. E tendo em vista as nossas fraquezas e imperfeições, necessitamos muito desse amparo, dessa assistência para progredirmos. Que todo este grande conjunto, que significa a dinâmica do amor fraterno, universal, em curso. Nós aqui, Jesus, recordando inúmeras passagens lindas contidas nos evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas e João, e em todo o conjunto do Novo Testamento, trazendo os teus ensinos para nós e para o mundo todo. Nós vamos no repouso da prece, atuando com nossos pensamentos, sentimentos, os melhores que conseguimos selecionar, expandindo as nossas consciências e tudo mais que signifique benefícios alheios. Nós vamos oferecendo as moléculas sadias, como afirmava Kardec, quando tratou do tema do magnetismo de cura. Moléculas sãs, em grande quantidade, qualidade, revestidas do amor que vem absolutamente de todos, entregando-as em tuas mãos, para que sejam dulcificadas, multiplicando-se em favor de que tudo na prece possa ter uma abrangência maior e resultar em cura, alento, esperança, compaixão, ternura e fé para os mais necessitados, bem perto de nós, talvez na própria família de parentela corporal, mas buscando, sob a inspiração, sob a égide dos teus ensinamentos, que tudo seja igualmente útil para os que estão até fisicamente distantes de nós, mas que vamos buscando trazer conosco, para que nenhuma distância física impeça o movimento de todos juntos aqui, em prol do bem-estar de nossos todos companheiros de jornada, no campo da amizade, entre colegas de trabalho, as famílias de todos, mas buscando muito os pobres, os miseráveis,
no Brasil e no mundo os que têm fome e não têm o alimento para a próxima refeição. Milhões no mundo, nas ruas, nas calçadas, tentando ganharem algo daqueles que ali transitam, sonhando com um pouco de comida, tanto quanto de um alento, de um olhar, de um aperto de mão, de um abraço carinhoso e solidário. Vem, Jesus, porque são muitos os desertos das consciências coletivas, são enormes os sofrimentos humanos, seja na Ucrânia, no Irã, no Haiti, na Coreia do Norte, no Iêmen, seja na República Centro-Africana, na República Democrática do Congo, no Malawi, no Paquistão, no Sri Lanka, seja na Eritreia, no Quênia, na Somália, na Nigéria, na Palestina, no Líbano, nas muitas cidades do Brasil. Vem, Jesus, trazendo-nos pela tua misericórdia as sementes que possam germinar nestes campos de sofrimento, possam florescer, frutificando logo ali adiante e o quanto antes, tornando todos esses imensos campos de angústia, dor e morte, violência e maldade, desertos, em oásis benditos, num processo de recuperação da humanidade, país por país, povo a povo, família a família. E nós, então, Jesus, vamos conseguir a paz, a educação, a saúde, a pacificação interior, o progresso econômico, social, para os países mais pobres das Américas, da África e da Ásia, sobretudo. Jesus amado, perdoa-nos solicitarmos tantas coisas, mas é que os nossos corações sentem as dores alheias e muitas vezes se angustiam em desalinho por não enxergarmos os mecanismos de recuperação logo a seguir. Mas confiantes na misericórdia de Deus, nosso Pai querido, de todos aqueles que contigo, Jesus, trabalham para a reversão de todos esses males que nos acompanham há tanto tempo. Nós vamos nos preenchendo de expectativas muito boas, mesmo sabendo
que somente o tempo, o grande aliado das leis de Deus, poderão tornar tudo isto uma realidade muito melhor, e que passem os anos, que sigamos colaborando, otimistas, na medida em que tu estarás mais perto, estarás enviando os pacíficos e os pacificadores, e todos aqueles livres pensadores, cheios de amor, que estarão semeando aquilo tudo que o nosso mundo carece para um futuro melhor e mais feliz. Cuida dos doentes, Jesus. Milhões e milhões nos hospitais de cada país do mundo. Todos eles no planeta Terra, no plano físico, fora. Que o teu amor alcance também os postos de auxílio, os hospitais, também milhares ao redor do planeta, mas no mundo invisível, para atenderem 14 bilhões de desencarnados, como temos hoje. A grande maioria enferma, triste, vivendo as suas dores morais nas regiões profundas, escuras e tristes, onde a luz do sol não penetra. Leva-os contigo, ajuda na recuperação dos suicidas, dos abortados, aos milhões demorando-se nas agruras das esferas tristes do mundo. Cuida das vítimas da guerra na Ucrânia, dos refugiados, dos imigrantes. Cuida dos feridos por todo tipo de violência, das pessoas em qualquer lugar do mundo contra seus irmãos. Que os céus mantenham-se bem abertos como agora, para a descida dos anjos, para a subida dos que tiverem o merecimento de uma ascensão mais rápida e feliz. Que as estrelas do infinito, das constelações que os nossos olhos podem enxergar todas as noites, as estrelas maravilhosas cujas humanidades e seus Cristos também velam pela humanidade da Terra, a mais infeliz de que temos notícia. Que tudo avance, que possamos celebrar a vida, a concórdia, o amor e a paz, a fé e a verdade, em meio a tantos espíritos bondosos, benévolos, tanto quanto aqueles verdadeiros anjos, espíritos de primeira grandeza, que abraçam a todos aqui e abraçam o mundo inteiro, semeando com Jesus o oásis que pretendíamos pudesse logo ser a realidade toda da Terra. Muito obrigado, amigos, que vocês
estejam se sentindo muito bem, independentemente de como estavam quando chegaram para a precezinha de hoje. Que nós possamos nos ver amanhã, já na sexta-feira, que todos os nomes por quem vocês solicitaram auxílio estejam como seres humanos, encarnados e desencarnados, recebendo tudo que provenha de Deus, de Jesus, dos céus, que agora abraçam o mundo todo. Descansem, protejam-se, usem máscaras, vacinem-se e vamos em frente, buscando o melhor para os nossos companheiros de jornada. Que Jesus abençoe as suas famílias e que possamos nos ver, então, amanhã no horário habitual. Muito obrigado a todos, meus amigos, e até lá.